A série de mensagens Momento de Reflexão é um instrumento poderoso de estudo bíblico e de evangelismo para você que ama o conhecimento da verdade, para você que tem um grande anseio de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que esta série de mensagens que leva temas profundos da teologia bíblica, temas que são de fundamental importância para você compreender em profundidade as Escrituras Sagradas e tudo à luz da Bíblia, porque a Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé. Que esta série de mensagens gravada em DVD abençoe muito a tua vida e seja um poderoso instrumento de evangelismo para você alcançar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz. O jornal hoje começa com uma história de crueldade e covardia de assaltantes no Rio de Janeiro e que deixa o país perplexo. Um menino de apenas 6 anos é a mais recente vítima da violência urbana. O carro onde estava o pequeno João e a família foi roubado por bandidos e o menino arrastado por 6 quilômetros. Quando o veículo parou, ele estava morto. Este rapaz estava de moto perto de onde aconteceu o assalto e ainda tentou ajudar. Atrás da criança, para saber se a criança estava, de repente estava no chão, quando a criança de repente estava bem ou de repente não. O crime foi por volta das 9h30 da noite no bairro de Oswaldo Cruz, subúrbio do Rio. A mãe dirigiu o carro. A filha, de 13 anos, estava no banco do carona. O filho menor, João Hélio Fernandes, de 6 anos, ia no banco de trás. 3 bandidos armados chegaram a pé e renderam a família no sinal de trânsito. A adolescente e a mãe conseguiram sair do carro. A mulher tentava retirar o filho, que estava preso ao cinto de segurança, quando os bandidos arrancaram. O menino ficou pendurado do lado de fora e foi arrastado. Os assaltantes circularam por 4 bairros: Oswaldo Cruz, Madureira, Campinho e Cascadura. De repente veio um carro em baixa velocidade e o amigo grita: uma criança está vindo, uma criança está vindo. Aí quando a gente olhou, era uma criança sendo arrastada e todo mundo começou a gritar: para, ele não parou, virou a rua, eu não vi mais. Os criminosos dirigiram por cerca de 10 minutos, foram 6 quilômetros e só pararam o carro aqui nesta rua sem saída. Segundo a polícia, essa escada aqui foi usada como rota de fuga pelos bandidos. É impossível você não chorar, sabe? Uma criança de 6 anos, meu Deus do céu. É impossível você não chorar. Eu que tenho neto com 2 anos agora, dá uma revolta dentro da gente. A Polícia Militar informou que uma patrulha tentou seguir os bandidos depois de ser avisada do crime por pessoas que estavam na rua. Os policiais encontraram o carro com o menino, mas os criminosos já tinham fugido. O corpo de João Hélio Fernandes, de 6 anos, está no Instituto Médico Legal. Hoje nós vamos abordar um tema que é muito atual, que tem causado muitas preocupações aos governantes e à sociedade de uma maneira geral, que é a violência, que é essa coisa terrível que nós temos visto aí todos os dias na televisão, nos jornais, nas revistas. Na verdade, nós temos vivido dias difíceis. Essa violência urbana, ela tem se multiplicado de uma forma tão terrível, mas tão terrível, que hoje a vida humana é uma coisa de nenhum valor. Não se dá mais valor à vida do ser humano. Veja que todos os dias pessoas tiram vida de outras pessoas, e o que é terrível é que são pelos motivos mais banais possíveis. Toda semana a imprensa noticia crimes bárbaros. Todo momento isso está acontecendo, não só no Brasil, como no mundo de uma maneira geral. Então a violência é uma coisa muito importante de se tratar, é um mal social que hoje está estabelecido na sociedade. Você vê as pessoas às vezes tirando a vida do outro por causa de uma briga de trânsito. Eu lembro que há algum tempo atrás, em Fortaleza, houve um acidente, né? Uma coisa boba, um carro encostou no outro, sem maiores consequências, sem muitos danos materiais. Era um táxi e o automóvel de um advogado. E então, aquela coisa, né? Desce, discute, quem teve culpa, quem não teve culpa, e coisa pequena. Então, o advogado parece que agrediu verbalmente o motorista retrucou, e aí ele vai no carro dele, pega uma chave de fenda e desfere um golpe que pega na cabeça do taxista e o taxista morre. Quer dizer, uma morte
um assassinato, um crime, por um motivo banal. Eu lembro de um outro caso que teve uma repercussão nacional, teve uma repercussão no mundo inteiro, também em Fortaleza. Um juiz criminal foi ao mercantil, ao supermercado, já tinha chegado a hora de encerrar o expediente, e o segurança do supermercado ponderou com ele: não pode mais entrar, já deu a hora de fechar, e o juiz insistiu que queria entrar, né? E aí deu uma carteirada no segurança e foi forçando a barra e foi entrando. E de repente ele saca de um revólver e atira na nuca do segurança. Matou o segurança de uma maneira fria e de uma maneira bárbara. Quem não lembra do que aconteceu com o repórter da TV Globo, Tim Lopes, que foi fazer uma matéria num dos morros lá no Rio de Janeiro sobre a prostituição infantil, e de repente ele foi descoberto pelos traficantes e levaram o Tim Lopes para um determinado lugar no alto do morro, e ali executaram o Tim Lopes e queimaram o corpo do Tim Lopes. Outra violência gratuita, né? A Susana Richthofen, quem não lembra, o Brasil inteiro ficou chocado quando se descobriu que ela, filha de pais ricos, uma moça cursando faculdade, de uma família de classe média alta, com tudo que a vida poderia lhe dar de melhor, de repente trama com o seu namorado e com o cunhado a morte dos próprios pais para poder se apossar da herança. E foi um crime que também chocou profundamente o Brasil, né? O maníaco do parque, que matou mais de 9 moças, ele atraía as moças, levava para o parque lá em São Paulo, e ali ele cometia o estupro e depois ele ceifava a vida, né? O ladrão que mata por matar, comete um assalto, não satisfeito em assaltar a pessoa, ele vai lá e mata friamente, simplesmente pelo prazer de matar. O policial que abusa da sua autoridade, do seu poder, e mata também indiscriminadamente. Bom, tudo isso, meus irmãos, acontece no dia a dia da vida. No dia a dia da vida. Nós abrimos esse programa mostrando uma reportagem sobre o caso daquele garoto João Hélio, lá no Rio de Janeiro, que ainda hoje, quando nós assistimos, nos enche de indignação, causa uma tristeza profunda na nossa alma. Um garoto de 6 anos de idade, os bandidos assaltaram o carro da mãe no sinal de trânsito, ela entrega o automóvel, entrega a bolsa, desce com a filha, abre a porta traseira do carro para tirar o filho, o João Hélio, que estava preso pelo cinto de segurança, e os bandidos arrancam, não dá tempo para soltar, e a criança fica presa no cinto de segurança e é arrastada pelo asfalto por mais de 11 quilômetros. Os bandidos cruéis saíram disparados apesar dos gritos da multidão, as pessoas gritando que a criança estava lá, e eles não tiveram piedade. O menino morreu de uma forma brutal, de uma forma cruel. Só que quando essas violências são divulgadas pela mídia, quando acontecem coisas que geram uma repercussão nacional, sempre se abre a discussão sobre a pena de morte. Se se deve implantar no Brasil ou não a pena de morte. Só que no nosso país, quando essa discussão vem à tona, aqueles que defendem a implantação da pena de morte, eles são logo sufocados, né? Por quê? Porque a igreja organizada, que é a maioria, ela sempre se levanta contra, e quando alguém defende a pena de morte, é interessante isso, porque você vê que no esforço de impedir que haja qualquer possibilidade de implantar a pena de morte no Brasil, logo se une os pais de santo, os pastores, os padres, os políticos, porque a maioria é contra, né? Então todo mundo se une e aí sufoca qualquer movimento que queira transformar em lei a pena de morte no nosso país. Eu queria comentar um pouco sobre os argumentos que são usados para que a pena de morte não seja estabelecida. Normalmente se diz assim, eu sou contra a pena de morte, eles dizem, porque isso pode levar a erros, isso pode causar a morte de pessoas inocentes. Esse é um dos argumentos. Há uma máxima no direito, e que é uma absoluta verdade, que diz o seguinte: o abuso não tolhe o uso. Isso é uma verdade, meus irmãos. Porque se você for usar esse raciocínio de que não deve se implantar a pena de morte, porque pode haver erro de julgamento, levar pessoas inocentes à morte, então não se pode usar o avião, não se pode usar o automóvel, porque todos os anos
Acontece acidentes na aviação, acontece acidentes de automóvel e pessoas inocentes morrem. Então, é um argumento que não passa de uma falácia, que não tem sustentação nenhuma. Outro diz assim, sim, mas um erro não justifica outro erro. Quer dizer que eles partem do pressuposto de que a pena de morte é um erro. Só que nunca se dão ao trabalho de provar isso, de provar que a pena de morte possa ser um erro. Há um outro argumento que eles alegam, aqueles que são contra a pena de morte. Eles dizem assim, as pessoas que são a favor da pena de morte, elas só o fazem porque não serão elas que serão executadas. Ele diz, se fossem elas que fossem executadas, ou se algum filho delas estivesse no corredor da morte, elas seriam as primeiras a levantar uma bandeira contra a pena de morte. Só que é o seguinte, se esse raciocínio é verdadeiro, então tem que se acabar com todas as penas. Por quê? Porque um raciocínio desse, meus irmãos, equivale a dizer o quê? Que se você defende a pena da prisão para quem comete delito, para quem comete crime, você está defendendo porque não é você que vai para a cadeia. Isso equivale a dizer que você que defende a pena de prisão só defende porque não é um filho teu que vai ser preso. E se um filho seu cometesse um delito e tivesse para ser preso, você seria contra a pena de morte. Isso é um absurdo. Não tem sustentação um argumento desse. Outros argumentam que a pena de morte não deve ser implantada porque ela não diminui a criminalidade. Eu separei para trazer para esse programa especial, eu tenho aqui nas minhas mãos um artigo do Dr. Dalmo de Abreu Dallaria, um grande jurista aqui no Brasil, e ele diz o seguinte, pena de morte, um assassinato inútil. Eu vou ler o que ele colocou. A execução da pena de morte é um assassinato oficial que desmoraliza o país que o pratica, sem trazer qualquer benefício para o povo. Os que defendem e pregam a pena de morte ou são demagogos, que exploram o sentimento de medo ou de raiva das pessoas, ou são muito mal informados. Porque é bem fácil saber que a pena de morte nunca fez diminuir o número de crimes. Quer dizer que o Dr. Dalmo Dallaria imagina que quando se pede a implantação da pena de morte, é para que a pena de morte sirva de um instrumento para diminuir a criminalidade. Então ele diz que, se baseando nisso, não pode ser a favor da pena de morte. Ele diz, existem muitos argumentos contrários à pena de morte, e eles podem ser expostos com clareza e simplicidade. Quem tiver boa vontade e meditar nesses argumentos, certamente se convencerá que os crimes que hoje afligem os brasileiros, aumentando o medo e o sentimento de insegurança, continuarão existindo e certamente não diminuirão com a pena de morte. É o que se passa a demonstrar. A pena de morte é inútil, diz o Dr. Dalmo Dallaria. Quem disser que ela faz diminuir o número de crimes violentos está mal informado ou enganando o povo. Em dezembro de 1989, o Parlamento da Inglaterra rejeitou uma proposta de restauração da pena de morte. Essa pena, ela já existiu naquele país, mas foi abolida, porque se chegou à conclusão de que ela tinha muitos inconvenientes e não exercia qualquer influência sobre a quantidade de crimes. O principal argumento contra a pena de morte foi a informação de que nos Estados Unidos, onde existe essa pena, o índice de criminalidade é um dos mais altos do mundo. De acordo com o relatório divulgado em março de 91 pelo Senado dos Estados Unidos, o número de assassinatos praticados naquele país em 1990 subiu a 23.200 vítimas, contra 21.500 em 89. E isso, apesar de existir, está sendo executada a pena de morte. Então ele diz aqui que esses dados são confirmados pelos órgãos mais importantes da polícia norte-americana, o FBI, né? E aqui no finalzinho ele diz assim, a pena de morte é imoral. A vida é o maior bem da humanidade e ninguém deve ter o direito de eliminá-la. Se não houver respeito pela vida humana, se não houver o reconhecimento de que a vida é sagrada e se coloca acima de qualquer outro bem da humanidade, então não haverá mais respeito por qualquer valor e ninguém terá segurança. Então isso é a opinião de um grande jurista
Dr. Dalmo de Abreu Dalari, ele é professor titular da Faculdade de Direito da USP, ele é secretário dos Negócios Jurídicos, foi da Prefeitura Municipal de São Paulo, ex-presidente da Comissão de Justiça e Paz, membro da Comissão Internacional de Juristas. Então, está aqui o artigo do Dr. Dalmo Dalari. Eu tenho um outro artigo aqui nas minhas mãos, que é um manifesto que foi publicado no ano de 1991, quando se acendeu no Brasil, outra vez, uma grande discussão querendo se implantar a pena de morte, e a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, os luteranos, fizeram um manifesto sobre a pena de morte. Agora, preste atenção no que diz a Igreja Luterana. Está tramitando no Congresso Nacional emenda constitucional visando a introdução da pena de morte no país. Cogita-se, inclusive, num plebiscito a respeito. Diante de medida de tamanha gravidade, a direção da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil julga-se no dever de declarar frente às suas comunidades e de seu público seu alerta quanto aos riscos que o propósito expõe à sociedade brasileira. Primeiro, a Igreja Luterana diz, oficialmente, isso é um manifesto da Igreja, embora a Bíblia não proíba a aplicação da pena capital pela autoridade encarregada da justiça, há princípios cristãos que a desrecomendam e até eles são contrários. Quer dizer, isso é uma contradição total. Como é que a Igreja Luterana diz que a Bíblia não proíbe a execução da pena de morte, mas ao mesmo tempo ela diz que há princípios cristãos que desrecomendam totalmente, que são contrários à pena de morte? Quer dizer que a Bíblia se contradiz? Quer dizer que Deus se contradiz? Quer dizer que Deus não proíbe e ao mesmo tempo lança princípios que são contra? E eles continuam: vida humana é sagrada, propriedade de Deus, e por isto um direito inviolável da pessoa. Senhor sobre a vida e morte é Deus somente. Pena de morte não deixa de interferir no que é competência exclusiva de Deus, exigindo de justiça humana o recurso a outras formas de sanção para o crime. E vem mais aqui que eu não vou ler, porque é muita coisa que está aqui escrito. Então, um outro argumento que se usa, inclusive a Igreja Luterana está usando aqui, é que só Deus pode tirar a vida. Ele diz, olha, Deus mesmo determina nos mandamentos dele, não matarás. Bom, o problema, meus irmãos, é que esse argumento de que Deus, só Deus pode tirar a vida, que Deus mesmo determina nos seus mandamentos, não matarás, quando você usa esse argumento para ser contra a pena de morte, olha, você está incorrendo num grave erro. Por quê? Porque à luz da Bíblia Sagrada, eu pergunto, é lícito ou não é lícito se estabelecer a pena de morte? Qual é a opinião da Bíblia? O que é que Deus fala? A Bíblia é a palavra de Deus. Meus irmãos, a pena de morte, ela foi estabelecida por Deus. Assim que acabou o dilúvio, quando Noé desceu da arca com a sua família, Deus fala com Noé, e Deus, já no início da nova geração, já determinou que tinha que se ter essa pena capital, a pena de morte, para quem tira a vida do ser humano, para quem tira a vida do seu semelhante. Isso foi quando acabou o dilúvio. Eu vou mostrar para vocês agora. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Está aqui. O Senhor disse assim para Noé: se alguém derramar o sangue do homem, tirar a vida, pelo homem se derramará o seu. Isso é Deus estabelecendo a pena capital. Então eu quero que você preste atenção que quando Deus estabeleceu a pena de morte, aqui com Noé, ainda não havia a lei de Moisés. Porque tem gente que diz que a pena de morte foi praticada na lei, mas que a lei foi revogada, que na nova aliança, no Novo Testamento, não se tem espaço para isso. Irmãos, em Noé não existia lei. A lei veio muitos séculos depois com Moisés. O que a lei fez foi regulamentar a pena de morte e aumentou a sua abrangência. Deus deu o mandamento: se alguém tirar a vida do outro, vai pagar com a própria vida. E quando ele dá a lei a Moisés, Deus regulamenta, Deus estabelece a abrangência dessa penalidade aqui. Por exemplo, você diz assim: pastor, mas está em Gênesis, pastor,
em Êxodo capítulo 20. Deixa eu abrir. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Está aqui. Não matarás. Olha, se você usar esse mandamento aqui como argumento para ser contra a pena de morte, se você se basear em Êxodo 20, versículo 13, o não matarás, para dizer que somente Deus tem o direito de tirar a vida, você está provando que não sabe manejar bem a palavra de Deus. Quantas vezes eu tenho visto pastores em programas de televisão, em rede nacional, debates contra a pena de morte, e os pastores argumentando, não, porque o mandamento de Deus é não matarás, ninguém pode tirar a vida de ninguém, só Deus tem o direito de tirar a vida. Quando uma pessoa usa o mandamento de Deus, Êxodo 20, versículo 13, para ser contra a pena de morte e para argumentar que somente Deus está tirando a vida, é porque não maneja bem a palavra de Deus. E o que é pior, esta pessoa, ela está criando condições para que os inimigos de Deus digam que a Bíblia Sagrada é um livro cheio de contradições. Os inimigos de Deus logo se aproveitam e dizem: olha, essa Bíblia de vocês não vale nada, ela é um livro cheio de contradições. Por que eu digo isso? Porque o mesmo Deus que disse não matarás, também deu ordem para matar. Nós estamos em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não é? Então vamos voltar lá. Aí no capítulo 21, versículo 12, Deus diz o seguinte: quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Deus disse: olha, Moisés, é para não matar, mas se o homem ferir outro e tirar-lhe a vida, por motivo fútil, sem razão, então ele também terá que morrer. Ele vai pagar com a própria vida. Mas tem mais. No versículo 15, o Senhor disse: quem ferir o seu pai ou a sua mãe, será morto. No versículo 16, o que raptar alguém e o vender, naquela época se raptava e vendia como escravo, né? Então ele disse: ou essa pessoa for achada na sua mão, será morto. Você vê que até para o crime de sequestro, Deus mandou aplicar a pena de morte. O sequestro é um crime hediondo. Olha, Deus abomina isso, já naquela época. E ele disse: olha, quem sequestrar será morto, vai pagar com a própria vida. Então, esse não matarás de Deus aqui, ele significa, meu irmão, que ninguém pode matar outra pessoa sem um motivo justo, sem uma razão. Mas Deus não está impedindo aqui que alguém mate o outro em legítima defesa. Por exemplo, nessa época aqui dos hebreus, se alguém tirava a vida de uma outra pessoa em legítima defesa, ou tirou a vida por um acidente, um caso fortuito, essa pessoa não devia morrer. Ela não devia pagar com a própria vida. Então o que é que ela fazia? Ela ia para as cidades de refúgio. Deus determinou que ele separasse 6 cidades que eram as cidades de refúgio, e a pessoa ficava ali protegida, né, para que ela não fosse vítima de vingança da família do que morreu. Deixa eu mostrar isso com a Bíblia na mão. Vamos abrir a Bíblia em Números, livro de Números, capítulo 35, versículo 11 e 12. Diz assim o Senhor: escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Então a pessoa matou alguém em legítima defesa, ou foi um acidente, né? Então ela ia para a cidade de refúgio, ela apresentava a sua causa, ela era levada a julgamento, provou a inocência dela, provou que foi em legítima defesa, provou que foi um acidente, a família da pessoa que morreu não podia se vingar. Mas essa pessoa que foi homicida involuntariamente, ela era obrigada a permanecer na cidade de refúgio até a morte do sacerdote que estava exercendo o sacerdócio naquela época. Ela não podia sair daquela cidade de refúgio, ficava lá. Quando o sacerdócio morresse, ela podia retornar à sua vida normal e ninguém podia se vingar. Por exemplo, abra por favor no versículo 30 e 31. O Senhor diz assim: todo aquele que matar a outrem será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não podia ser uma testemunha só.
tinham que ser duas testemunhas. Não aceitarei resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, antes ele será morto. Olha, irmãos, o homicídio, o tirar a vida de alguém por motivo fútil, por motivo banal, sem ser por acidente, sem ser em legítima defesa, olha, é uma coisa tão grave, tão abominável aos olhos de Deus, que a penalidade que Deus estabeleceu para quem pratica homicídio foi a pena de morte. Não é o homem que estabelece, isso é Deus que estabelece. Tem até um exemplo aqui na Bíblia muito interessante, que eu queria que você abrisse em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 32 e 33. Samuel havia levado uma ordem de Deus para o rei Saul, que Saul devia invadir a cidade dos Amalequitas, que era um povo da descendência da serpente, da descendência de Caim, eram filhos do diabo, perseguiam o povo de Israel, faziam coisas diabólicas. E Deus mandou que Saul exterminasse esse povo, que não poupasse ninguém. O que Saul fez? Poupou o rei Agag. Talvez fosse o senhor já velhinho, e Saul deve ter dito, não, esse homem já é muito velho, eu não vou tirar a vida, eu vou poupar a vida. Só que, quando Samuel chegou e viu que Saul não tinha cumprido a determinação de Deus, então ele mandou trazer Agag. É o que diz aqui no versículo 32. Lá. Disse Samuel, trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse, certamente, já se foi a amargura da morte. Quer dizer, não corro mais risco de ser morto, porque o rei Saul me poupou, e agora é o profeta que está me chamando, é o homem de Deus, não corro mais nenhum risco. Estava redondamente enganado. Porque no versículo 33 disse, porém Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, deixou muitas mulheres sem os filhos, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Quer dizer, Samuel aplicou a pena de morte, irmãos. O profeta Samuel. Nós não estamos falando de uma pessoa simples, nós não estamos falando de uma pessoa do povo, nós não estamos falando de uma pessoa comum, nós estamos falando de um dos maiores personagens da Bíblia Sagrada, nós estamos falando de um dos maiores profetas de Israel. Outra coisa, a pena de morte, ela também deve ser aplicada a qualquer pessoa que concorra para a morte do outro, mesmo que indiretamente. Como assim, pastor? Vamos à Bíblia, que é a nossa única e exclusiva regra de fé. Vamos abrir Êxodo 21, versículo 28 e 29. Vou ler. Deus disse assim, se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi antes era dado a chifrar, e o seu dono era desconhecedor e não o prendeu, e o boi mata homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Nós aplicaríamos hoje isso aos donos de cachorro pitbull. Quantas vezes nós temos ficado chocados quando assistimos na televisão notícias de que um cachorro pitbull matou uma criança, matou um homem, matou um velho, matou uma senhora, matou uma moça. Então, Deus está dizendo, olha, se o dono do cachorro sabia que ele era violento, sabia que ele tem um instinto assassino, esse cão já atacou outras pessoas, não é o que acontece? Diz assim, olha, matou a criança, mas já tinha atacado antes o vizinho, tinha atacado fulano, tinha atacado Beltrano, olha, aquela pessoa ali escapou por sorte, mas o cachorro, e agora foi e matou a criança. Então o dono já sabia. Ele já sabia que o cachorro podia uma hora matar alguém. Era um cão assassino, é um cão selvagem. E mesmo assim não tomou providência e acabou acontecendo do cão matar alguém. Deus está dizendo, o dono do cão tem que ser morto. Tem que ser morto aqui, ó. Mas tem aqueles que dizem assim, pastor Carlos Magno, no Novo Testamento, pastor, as coisas são diferentes. Nós vivemos uma nova aliança. Estamos vivendo a dispensação da graça de Deus. O Senhor mesmo, que fala tanto no apóstolo Paulo, que prega que Paulo foi o homem que Deus escolheu para receber o evangelho para a igreja. O senhor poderia, por favor, pastor, mostrar na Bíblia
Paulo aprovando a pena de morte? Queria que o senhor, eu lanço um desafio. Você pode estar me desafiando, e eu gosto de desafios. Eu vou te provar, com Bíblia na mão, Paulo aprovando a pena de morte. Vamos abri-la em Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 10 e 11. Bom, Paulo estava perante o governador Festo. Paulo estava preso. Os judeus queriam, porque queriam pôr a mão em Paulo, queriam matá-lo. E Paulo, como cidadão romano, apela para que Festo o enviasse para César, o enviasse para Roma. Então vamos ler o texto. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes, falando com o governador Festo. Aí no versículo 11 ele diz: caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Mas se pelo contrário não são verdadeiras coisas de que eles me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Olha que coisa interessante aqui. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está mostrando aqui de uma maneira muito clara, só não vê quem não quer ver, que a pena de morte é uma coisa legítima. O maior dos apóstolos, ele está reconhecendo nesse texto aqui que existem atitudes, que existem males, existem crimes, que quem os pratica são dignos de morte, são dignos de receber a pena capital. Aqui, olha, governador Festo, caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou algum crime digno de morte, estou pronto para morrer. Paulo sabia da determinação de Deus. Ele sabia que há tipo de crimes, há tipo de comportamento que são dignos de serem penalizados com a pena capital. Então ele deixa absolutamente claro aqui que ele estaria disposto a morrer se ele tivesse praticado algum mal ou algum crime que estivesse enquadrado dentro do que Deus determinou. Está aqui, Mas tem sempre aquela pessoa que é insistente e que diz assim: pastor Carlos Mário, mas Jesus foi contra a pena de morte. O senhor poderia mostrar na Bíblia Jesus sendo a favor da pena de morte? Jesus corroborando com a pena de morte? Outro desafio, eu posso provar para você. Vamos no livro de João, capítulo 19, versículo 10 e 11. Agora Jesus está perante Pilatos. E Pilatos, que era o governador, que era a autoridade maior, vira-se para o Senhor Jesus e o adverte: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar, para te matar? Olha só. E Jesus respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Irmãos, Jesus reconheceu aqui que Pilatos, que era a autoridade constituída, tinha recebido de cima, tinha recebido do alto, tinha recebido do próprio Deus autoridade para castigar, autoridade até para aplicar a pena de morte. Tudo bem, mas você só pode fazer isso porque você recebeu do meu Pai autoridade para isso. Você tem o poder na tua mão para isso. Mas tem mais. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 10. Agora Jesus disse assim a João: se alguém levar para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Você vê, tem coisa mais clara do que isso na Bíblia Sagrada? Eu estou mostrando para você o contexto da Bíblia. Isso não é um ponto de vista meu. Porque tem aquelas pessoas que, não, mas isso é o ponto de vista do pastor Carlos, é porque ele pensa dessa maneira. Não, não sou eu que penso. Eu estou mostrando o que Deus está dizendo. Eu não estou emitindo juízo de valor. Eu estou mostrando o que Deus determina na Bíblia Sagrada. E eu estou mostrando contextualmente. Eu estou mostrando desde Gênesis até o livro do Apocalipse. Mas alguém pode dizer: pastor, mas eu acho, pastor Carlos, que no nosso país, no Brasil, a maioria da população seria contra a pena de morte, pastor. E eu também lembro que a nossa Constituição, ela proíbe a aplicação da pena de morte hoje no nosso país. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão amado, minha irmã em Cristo. Olha, a justiça e a determinação de Deus nem depende da maioria, nem da opinião da maioria. Aquilo que o nosso Deus
decretou soberanamente, independe de Constituição. Os decretos imutáveis de Deus não podem ser contrariados por nenhuma Constituição humana. Nenhuma Constituição humana pode contrariar aquilo que Deus decretou soberanamente. Aquilo que Deus decretou soberanamente não pode ser contrariado por maioria de qualquer povo. Não pode. Agora, a pena de morte, ela é para ser aplicada pela autoridade constituída por Deus. É o Estado que aplica a pena de morte. Não é a família da vítima, porque senão seria vingança. Não é vingança, é uma penalidade. Assim como uma pessoa rouba e é levada à presença do juiz e tem lá no Código Penal, olha, para quem rouba, o juiz vai, dependendo do roubo, né, ele estabelece uma pena. 5 anos, 3 anos, 10 anos, depende. Uma pessoa que feriu uma outra pessoa, fez uma tentativa de assassinato, não matou, mas tentou, tem outra penalidade, não é verdade? Então Deus, soberanamente, estabeleceu que para quem tira a vida do próximo, sem motivo justo, sem ser por legítima defesa, sem ser por um acidente fortuito, tem que pagar com a vida. É uma penalidade, não é vingança. E quem aplica é o Estado. Eu queria mostrar isso também para você com o livro na mão, em Romanos capítulo 13, versículo 1 em diante. Vou ler. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Lembra que Jesus falou para Pilatos? Você não teria autoridade nenhuma sobre mim se do céu não te fosse dado. Você pode realmente fazer isso. Você pode me castigar, você pode me soltar, você pode me mandar me matar. Você tem poder, Deus te deu o poder para isso. Mas se Deus não tivesse dado, você não podia fazer nada. Então, Paulo está dizendo aqui que as autoridades que existem foram por Deus constituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aí no versículo 13 ele diz: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Quer dizer que a autoridade é constituída por Deus, ela traz a espada, ou seja, ela tem o poder, ela tem a autoridade dada por Deus para castigar e até mesmo para aplicar a pena capital, para aplicar a pena de morte. Então, pena de morte, o nome já diz pena, não é vingança, só quem pode aplicar é o Estado. A pena de morte não pode ser usada como remédio para diminuir violência, ela não é estabelecida para diminuir violência. Então, quando se fica esses debates, não, porque eu sou contra, porque os países onde colocaram a pena de morte, a violência não diminuiu. Mas aonde está na Bíblia que pena de morte é para diminuir violência? A violência não vai diminuir nunca, meu irmão. O que a Bíblia diz que é que esse mundo, a cada dia que passar, ele vai se tornar pior. Ele vai se tornar mais tenebroso. Então não existe remédio para o homem morto em delitos e pecados. Não existe remédio para os filhos da perdição. Agora, Deus determinou uma pena. Tirou a vida, paga com a vida. Está aqui. É uma pena determinada soberanamente por Deus. Que o Espírito de Deus ilumine os teus olhos, te dê o discernimento, te faças entender a verdade sagrada, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Até lá. Se esta palavra tocou no teu coração, se ela despertou em você o desejo de se aprofundar no conhecimento de Deus, então faça uma visita à Igreja Evangélica Cristo é Vida. Procure uma das nossas sedes. Você que mora em Natal, no Rio Grande do Norte, capital do Rio Grande do Norte, você tem a nossa sede lá na cidade de Parnamirim, que é Grande Natal, no auditório do Parnamirim Shopping. É muito fácil você encontrá-la e ali você vai participar dos nossos cultos. Você que mora em Recife, capital de Pernambuco, a sede da Cristo é Vida está no coração de Recife,
na Avenida Cruz Cabugá, 347, ali no centro, no bairro de Santo Amaro. E para você de Fortaleza, capital do Ceará, você pode encontrar a nossa igreja sede também no centro de Fortaleza, na rua Princesa Isabel, 707. Aguardamos a sua visita.